escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sexta-feira eu quero te acolher para a nossa meditação da Palavra do Senhor. Estamos na 25ª semana do Tempo Comum e estamos meditando o Evangelho de São Lucas. Então eu te convido a escutar. O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 9. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhe: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, tem a promessa do Cristo de Deus, aquele que vai ser enviado. Esta palavra, Cristo, ela não é um sobrenome, é uma confissão de fé. Cristo é uma tradução do grego Christos, que na língua hebraica é Messias, significa aquele que foi enviado. Então, ao falar Jesus Cristo, nós estamos fazendo uma confissão de fé, de que Jesus é o ungido, o enviado de Deus. No Antigo Testamento, as promessas do Cristo, do enviado, se estendiam sobre 3 dimensões. Nós encontramos a promessa de um enviado da linhagem de Davi, da dinastia davídica. Então, um Messias rei, que viria com poder político. O Messias que viria da linhagem sacerdotal. E o Messias profeta. Na época de Jesus, tanto o Messias profeta quanto o Messias sacerdote tinham perdido consistência, se a gente pode dizer assim. E as expectativas era de que aquele que Deus enviaria seria da linhagem davídica, alguém que viria com poder temporal para expulsar os ocupantes romanos e exercer um reinado terrestre. Então, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E que Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O evangelista São Lucas diz que Jesus o proíbe que isso seja dito às demais pessoas, porque logo depois Jesus acrescenta: o Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado, passar pela cruz. E o que o povo esperava de um Messias não seria isso. Pelo contrário, seria o Messias vitorioso. Então esse é o chamado segredo messiânico de Jesus. Ele é o enviado de Deus, mas não segundo as expectativas do povo. Mas hoje o Evangelho nos convida a uma condição da fé, porque Cristo é um ato de fé.
É reconhecer em Jesus o Salvador. E a pergunta de Jesus é: para vós, quem dizeis que eu sou? É a resposta individual de cada pessoa. Porque a nossa vida, ela é definida pelos nossos atos individuais, as nossas escolhas pessoais. É verdade que somos afetados pela ação de outros, mas, em definitivo, o que determina a vida de uma pessoa são as suas escolhas, são as suas opções pessoais. E escolha é a única coisa que de fato é individual, porque ninguém pode escolher por outro. Então, esta resposta sobre Jesus: quem dizem os homens que eu sou, e para vós quem eu sou, o Evangelho nos convida a uma resposta individual sobre o Senhor. Porque rezar pelos outros é uma coisa muito importante e necessária, e nós devemos fazer. Ajudar os outros na catequese, falando da palavra do Senhor, é uma coisa também muito importante, nós devemos fazer. Mas responder quem é Jesus, nós não podemos fazer pelo outro. Essa é uma resposta individual. E a nossa resposta, ela pode ser fonte de luz para outros. Mas você só pode responder por você, eu só posso responder por mim. Você não pode responder pelo seu marido, você não pode responder pelos seus filhos. Mas a tua resposta pode ser fonte de luz para o teu marido, para o teu filho, para as pessoas que convivem contigo. Então, quem dizem os homens que eu sou? E para vós, para você, quem sou eu? A resposta de fé de Simão Pedro é: tu és o Cristo de Deus, tu és o Salvador. Que possamos dar a nossa resposta pessoal ao Senhor. Compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário. Ele é muito importante para que o YouTube proponha esta mensagem do Evangelho a muitas outras pessoas. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te livre de todo mal e te conduza por caminhos de paz. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu parei pra escutar o Senhor